Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A Procuradoria Distrital do Porto alerta para a iminente ruptura em muitos tribunais por falta de funcionários e diz que há locais onde já só se atende ao serviço urgente. Na introdução do relatório da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, noticiado hoje pelo Jornal de Notícias e já disponibilizado na página oficial da internet da instituição, a Procuradora-Geral Distrital do Porto escreve que, ao não preenchimento integral dos quadros, acresce o sucessivo não preenchimento de lugares vagos em consequência de aposentações e baixas prolongadas. A situação é descrita como dramática. A carência de funcionários em todas as comarcas do Distrito Judicial do Porto é verdadeiramente dramática. A Procuradora-Geral Distrital, Raquel Desterro, faz um retrato negro da situação nas comarcas que estão à sua responsabilidade e deixa um aviso. Se a tendência não se inverter rapidamente, será de esperar a breve trecho que em muitos tribunais se atinjam situações de verdadeira ruptura. Hoje, sexta-feira, e como tem sido habitual, temos agora o nosso comentário desportivo com Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Obrigado desde já pela tua presença. Começamos, como também é habitual, pelo rescaldo daquilo que foi o fim de semana, os jogos que marcaram então o fim de semana, e começamos precisamente com o Sporting Benfica. O Sporting Benfica, que, como se adivinhava, acabou por ser um jogo muito equilibrado. Na análise que faço a esse jogo, aquilo que posso dizer é que houve uma grande preocupação do Benfica a fazer uma manutenção dos equilíbrios ao nível da transição defensiva. Ao contrário do que muita gente disse, houve sempre uma enorme preocupação do Benfica fazer uma pressão a todo o campo, não houve preocupações defensivas, usando a terminologia mais usual. O Benfica não estacionou o autocarro, não adotou uma postura totalmente defensiva. Depois, com a colocação do André Almeida, também para compensar um pouco das dobras aos laterais, nomeadamente ao Eliseu, que, sendo um jogador que ataca muito, precisa de um jogador que lhe cubra as retaguardas e mesmo os lançamentos longos. O Sporting apostou muito no cruzamentos do lado esquerdo para o segundo posto, aproveitando algumas deficiências a nível do jogo de cabeça do Eliseu. O Benfica amarrou o Sporting na segunda parte soltou-se um bocadinho mais, mas foi sempre obrigado a fazer um ataque pelas alas muito assumido. Como tal, o jogo acabou por se decidir em pequenos detalhes. O gol do Sporting apareceu depois de um mau passo do Talisca para o Eliseu, que ele viu de uma forma anárquica, colocou a bola ali numa zona central onde se proporcionou aquela desmarcação rápida do João Mário e a subida do Jefferson que deu em gol. O gol do Benfica é muito mérito da forma como o Benfica planeia um pouco essas bolas paradas. Muito trabalho do Jonas. O Jonas tem sido um jogador verdadeiramente decisivo. Não teve a preocupação mesmo no lance do golo de finalizar de uma forma repentina, teve uma preocupação mais em ganhar terreno, em puxar a bola para a zona central, e apareceu muito bem o Jardel a finalizar. Alguma fortuna, é certo, no gol do Benfica, mas o Benfica que acaba por ser justo. O Benfica, penso que a determinados momentos do jogo percebeu que a nível ofensivo não conseguia contrariar o Sporting. Aquela metamorfose que o Benfica é obrigado a fazer contra adversários de maior gabarito, que já aqui falámos várias vezes. O Benfica percebe que não tem alguns argumentos do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista da criação de jogo. Por exemplo, o André Almeida tem algumas deficiências a nível da recepção de bola que impedem essa construção do jogo. O Benfica muitas vezes opta por um jogo de transições violentas ou de lançamentos longos para os dois homens da dianteira, que desta vez mais uma vez foram Lima e Jonas. Não é um jogo extraordinariamente estético, mas é um jogo que tem sido eficiente, e um enorme mérito do treinador Jorge Jesus, que, não tendo o plantel mais rico da Primeira Liga, consegue estar com mérito na liderança do campeonato. Portanto, é um Benfica que tem feito pela vida. O Sporting esteve também muito bem neste derby. Aliás, teve também várias oportunidades de golo. O Sporting também teve essa preocupação em não perder a coordenação defensiva. Foi um pouco surpreendido por essa pressão a todo o campo que o Benfica fez. Não raras vezes o Sporting foi obrigado a utilizar uma forma de jogar que não gosta muito, que são os atrasos para o Rui Patrício e os lançamentos longos. Na segunda parte, o Sporting posicionou mais uma vez o Monteiro mais recuado e puxou para a linha de tiro, e houve ali alguns lances interessantes. Foi ganhando as linhas através das subidas do Jefferson, que mais uma vez se cotou como um jogador importante, com muitos cruzamentos ao segundo poste. Alguma instabilidade do Arthur também em fazer face a esses cruzamentos, e sobretudo para um guarda-redes que não está habituado a jogar esse tipo de lances. Cruzamentos ao segundo poste pelo ar são sempre muito complicados. E o Sporting
foi aproveitando, quis aproveitar erros pontuais. O Benfica não deu erros grosseiros no jogo, deu erros pontuais de alguns jogadores. No lance do golo, como já falámos, houve aquele erro do Talisca e o Eliseu, e o Sporting foi letal. O Sporting pecou, quanto a mim, alguma obsessão também pela procura das linhas, não conseguiu ter alguma criatividade na zona central para desmantelar a equipa do Benfica, mas como te disse, houve um extremo mérito na equipa do Benfica, que sacou um resultado, e tendo em conta que tem um calendário até mais favorecido com o Sporting e com o Futebol do Porto, pode ter sido um contributo decisivo para a realização do título. Como é que ficam agora as contas do campeonato, com este empate do Benfica? O Benfica continua só a depender de si para chegar ao título. Portanto, o Futebol do Porto fica a 4 pontos, o Futebol do Porto não depende só de si, está à espera de um deslize do Benfica. Para todos os efeitos, o Benfica perdendo ou empatando, ou tendo em conta o confronto direto, para o Futebol do Porto também o resultado acaba por ir ao mesmo. Agora, se fizermos uma análise mais ponderada do futuro, o Benfica tem um calendário mais favorecido. Já foi a Alvalade, já foi a Braga, já foi... Estou a puxar pela cabeça, mas eu fiz esta pesquisa e reparei que, de facto, o Benfica tem um calendário mais facilitado. Já foi o Dragão. Seja como for, vamos agora, e o Benfica joga muito nessa caça ao ponto, nessa procura do resultado, nem que seja por 0-0, nem que seja por 1-0, para conseguir obter a vitória. É uma equipa que já está a encarar os próximos jogos como se fossem finais, e será um pouco complicado tirar a liderança ao Benfica, e o Benfica neste momento está a apostar até numa estratégia de colocar o risco em cima dos seus rivais, como lhe compete. Mas, sobretudo, o grande obreiro desta boa temporada do Benfica no campeonato é o treinador Jorge Jesus, que de facto tem estado absolutamente muito bem na forma como lê os adversários, como os estuda, como lhes reconhece os pontos fracos, e como, sabendo que não tem uma equipa que, em termos de organização ofensiva, lhe possa dar muitas armas, mas é uma equipa que sabe perfeitamente o que fazer para tirar pontos aos adversários e para conquistar aquele ponto ou aqueles 3 pontos necessários a esse combate e essa busca pelo título. Poderemos assistir a uma, digamos assim, visto que Jorge Jesus está tão bem colocado, não apenas em Portugal, mas também em termos internacionais, o Benfica poderá perder o treinador? Não sabemos, isso é sempre uma incógnita. Há sempre esse filme no final das épocas, que o Jorge Jesus sai ou que permanece. O Jorge Jesus, penso que concordo com as afirmações de Jorge Mendes. O Jorge Jesus poderá sair quando bem entender. Tem uma reputação na Europa que lhe permitirá até escolher o campeonato. É um treinador que de facto está no top. É um treinador que podemos criticá-lo em termos de perfil, podemos criticá-lo em termos de linguagem, mas como ele próprio diz, não é o Essa de Queiroz, mas não sendo o Essa de Queiroz, é um ótimo treinador de futebol. E, portanto, está a cumprir com muita competência aquilo que tem muito mérito na profissão que desempenha. Gil, o Futebol Clube do Porto venceu o Moreirense. O Futebol Clube do Porto venceu o Moreirense. Foi um jogo interessante. O Futebol Clube do Porto teve mérito na vitória. Mais uma vez, acho que houve uma espécie de obsessão. O Porto jogou subido no terreno e com alguns lances interessantes. O Jackson, mais uma vez, continua a ser um dos pilares da equipa pela forma como segura a bola, como permite que o meio-campo suba após essa recepção de bola e esse serviço aos médios. Tem disfarçado um bocadinho aquela falta de jogo interior que temos dito ao Futebol Clube do Porto. O Casemiro, com a sua gênese, não sendo de posição 6, como já referimos, não sendo de médio defensivo, é um jogador que mais uma vez apareceu a finalizar, algo que traz à equipa que o Fernando não trazia. O Futebol Clube do Porto, para mim, não fez um jogo excepcional, mas foi suficientemente competente para desbloquear uma equipa do Moreirense que estava sem 4 peças-chave, o trio do meio-campo, Filipe Melo, Vítor Gomes e falha-me outro nome, que por certo me lembrei mais tarde, mais o Paulinho também a defesa direito, causou alguma moça nesse equilíbrio. O André Simões, era esse o nome que me faltava. O Futebol Clube do Porto, sem ter feito um grande jogo, atacou muito pelas alas, começou a panagem. O jogo muito canalizado também pelos cruzamentos, pela subida dos laterais. Jogou Marcano em vez de Martins Indi, e Marcano dá algumas respostas interessantes a nível da forma como os centrais saem a jogar, que também é um ponto fraco que já referimos ao nível do Futebol Clube do Porto. O Marcano vai disfarçando isso em algumas situações.
e o Futebol Clube do Porto acabou por ser um vencedor justo dessa partida. Moreirense que teve mais um lesionado nesta partida e que estas lesões podem de alguma forma condicionar o resto da época do Moreirense. O Moreirense não está com sorte, é uma realidade. Agora foi o André Marques, um jogador que teve uma grande ascensão ao nível das camadas jovens do Sporting, um defesa esquerdo com muito potencial, um defesa esquerdo que remata muito bem de longe, e uma das principais oportunidades do jogo foi um remate de longe do André Marques, é um jogador que tinha feito um campeonato regular. Penso que a lesão é mais grave do que aquilo que se supunha, que estará mesmo fora de combate durante vários meses. De facto, as coisas... Desta vez o treinador do Moreirense lançou o de Gibril, lançou o Arsénio, continuou a pautar ainda o jogo no meio. Tem uma frente de ataque experiente, tem uma zona defensiva muito equilibrada. De facto, dou razão ao Lopetegui quando diz que o Moreirense é das equipas mais bem organizadas do campeonato português. Mas seja como for, com 3, 4 ou 5 tiros no porta-aviões é difícil que se garanta o equilíbrio. Seja como for, o Moreirense amealhou pontos muito importantes. Antes foi vencer a Madeira, por exemplo, um triunfo importantíssimo, que lhe permite ter alguma margem de manobra e alguma folga para passar este período mais conturbado. Muito bem, este fim de semana, a antevisão da jornada Benfica-Setúbal. Benfica-Setúbal vai repetir o jogo as duas equipas voltam-se a defrontar depois da Taça da Liga, favoritismo natural para o Benfica. O Vitória de Setúbal é uma equipa que se tem reencontrado agora com o Bruno Ribeiro, tem alguns jogadores que já aqui frisamos interessantes. Eu acho que faltava ao Benfica, ao Setúbal, algum fulgor e alguma agressividade na frente de ataque. O Lupeta e mesmo a entrada do Pelkas trouxeram isso mesmo. Seja como for, o Benfica é claramente favorito e há a retoma do Rubén Amorim. O Rubén Amorim é o jogador desejado para a posição 8 para substituir o Enzo Pérez, e já foi dado esse indício na Taça da Liga. O Benfica atravessou muito bem esta fase sem o Enzo e sem o Rubén, e agora poderá voltar a reequilibrar-se e ganhar um bocadinho mais de força até no processo ofensivo. Portanto, o meu favoritismo para este jogo é claramente do Benfica. Parte em vantagem. Parte em vantagem. O Futebol Clube do Porto terá uma missão naturalmente mais complicada frente ao Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães está sem o André, que tem sido um jogador decisivo, mesmo a nível de goleador, está em segundo ou terceiro lugar na lista dos melhores marcadores. O Futebol Clube do Porto poderá ter algumas dificuldades se não marcar cedo, se mostrar alguma ansiedade no processo ofensivo, e se o Guimarães se fechar bem, que o Guimarães tem bons princípios ao nível do jogo defensivo, poderá causar alguns problemas. Relembro que o jogo da primeira volta deu um empate 1-1. Não saberemos até que ponto é que o Guimarães está a atravessar um período de menor fulgor. Agora, com a recuperação do Jonathan Alves, por exemplo, pode ser uma maior referência física até em termos da dianteira. Vamos ver até que ponto é que o Guimarães, sem o Hernani, perdeu o Hernani, que neste jogo não tem o André, como é que se pode reequilibrar em termos ofensivos. Mas seja como for, eu acho que o Guimarães vai adotar uma postura mais cautelosa e isso poderá causar alguns problemas ao Futebol do Porto. No entanto, o favoritismo, claro, natural ao Futebol do Porto. Belenenses Sporting. O Sporting pode ter alguns problemas. O Belenenses é das equipas mais bem organizadas do campeonato. É uma equipa que sabe muito bem o que quer em campo, está em sexto lugar. Tem uma vasta gama de jogadores portugueses muito competentes, jovens e muito competentes, e agora, neste mercado de inverno, reforçou-se muito bem. Foi buscar o melhor marcador da segunda liga, o Rui Fonte, que foi decisivo na vitória em Guimarães, e foi buscar o Carlos Martins, que parece estar a recuperar uma segunda vida em Guimarães, e aquela dupla Carlos Martins-Miguel Rosa, muito bem defendida também pelo Pelé, naquele trio de meio campo, como se viu em Guimarães. Tem aparecido também o Dálcio na frente de ataque, um jogador muito rápido e muito virtuoso, convocado agora para a seleção de sub-19, e eu penso que o Sporting, tendo em conta também alguns problemas que tem na zona central, a nível dos centrais, vai certamente passar algumas dificuldades no reduto do Belenenses. Seja como for, o Sporting tem naturalmente argumentos, tem gostado muito da forma como o Monteiro tem jogado, e assumindo um pouco essa pressão alta e jogando em linhas mais adiantadas, o Sporting poderá contrapor, sendo naturalmente favorito o Sporting poderá contrapor esses perigos que o Belenenses certamente irá causar. Portanto, é um jogo a puxar para o Sporting, mas que se fosse no Totobola apostaria num X2. Agora fazemos também a antevisão da Liga dos Campeões.
Sporting não teve sorte no sorteio da Liga Europa, na minha opinião. Vai jogar com o Wolfsburgo, uma equipa que está em segundo lugar no campeonato alemão, uma equipa que recentemente ganhou 4-0 ou 4-1 ao Bayern de Munique. São sempre fortes as equipas alemãs? Nem sempre são fortes. Por exemplo, o Sporting na Liga dos Campeões defrontou o Schalke 04, que é uma equipa que, quanto a mim, tem menor valor que esta equipa do Wolfsburgo. O Wolfsburgo tem um pilar defensivo que é o Naldo, que é um jogador que já há muitos anos que está no Wolfsburgo. Depois no meio campo desdobra-se com o Perisic, e mesmo com o Churral, o Luís Gustavo também, o De Bruyne, que vem do Chelsea. É uma equipa com jogadores muito rápidos, com jogadores muito agressivos, que podem causar, que certamente que irão causar grandes transtornos. É uma equipa que, segundo os jogos que eu vi do Wolfsburgo, é uma equipa que cria oportunidades de forma constante, também ataca muito pelas alas, também não podemos esquecer o nosso português Vieirinha, e é uma equipa que o Sporting não é favorito nesta eliminatória. O Sporting tem que jogar com alguma inteligência e alguma pertinácia, de forma a garantir, fora do seu reduto, um resultado que possa ser compensado em Alvalade. Veremos como corre a eliminatória, mas não foi um sorteio favorável ao Sporting. Portanto, terá certamente aqui grandes dificuldades frente Sim. A esta equipa. Sim, eu prevejo isso mesmo. Não quer dizer que as probabilidades do Sporting estejam assim tão baixas, mas o Sporting, na minha opinião, não é favorito, mas certamente que terá as suas armas. Também não estamos a falar de uma equipa qualquer, estamos a falar de uma equipa que soube maniatar o Schalke 04, que soube maniatar o Maribor. Contra o Chelsea perdeu naturalmente, mas que aqui terá de ter um pouco um espírito olímpico para conseguir ombrear com esta equipa do Wolfsburgo, que é das equipas mais bem organizadas do campeonato da Alemanha. Portanto, eu refiro três do campeonato da Alemanha que me agradam particularmente. O Bayern, naturalmente, o Wolfsburgo e também a equipa do Bayer Leverkusen, que na Liga dos Campeões tem feito uma excelente prestação e que também tem valores muito interessantes. Em relação ao Porto, passando um bocadinho para a Liga dos Campeões, o Futebol do Porto teve sorte, quanto a mim, no sorteio. O Basileia, segundo o que eu vi o jogo do Liverpool-Basileia, que deu o apuramento aos suíços. É uma equipa que explora muito bem as bolas paradas, é uma equipa que se forma num 3-5-2, com uma grande presença do meio campo, com um jogador muito rápido na frente de ataque, é o Derlis González, um jogador que já passou pelo Benfica. Tem o Frey na linha dianteira, na linha média, aliás, que é um jogador que joga muito bem a nível de passe curto e de tabelinha. O Streller é um jogador muito experiente a nível da frente de ataque, é um jogador que sabe muito bem posicionar-se frente aos centrais. Atenção aos remates de longe, que o Basileia é muito perigoso nisso. Atenção também à forma como o Futebol do Porto não se pode descoordenar em termos de transição defensiva, porque o Basileia sabe ser venenoso, sabe lançar contra-ataques rápidos. E como tal, eu penso que mesmo assim, o Basileia, tendo alguns argumentos, o Futebol do Porto, em termos de valores individuais, e até com o regresso do Brahim, será superior. Qual é que te parece que será a equipa que Lopetegui utilizará de início? É sempre uma incógnita. Aquele trio de meio campo penso que não se irá desfazer, Casemiro, Oliver e Herrera. Depois nas alas, o regresso do Brahim é incontestável, até pela forma como consegue canalizar o jogo para o meio. Poderá apostar na velocidade do Telho para compensar um pouco essas subidas dos laterais do Basileia. Agora a linha defensiva terá que ter algumas preocupações, sobretudo também a nível do jogo aéreo, que o Basileia é uma equipa forte nesse aspecto. No entanto, se o Futebol do Porto se soltar, com o seu poderio normal, tendo em conta também o talento individual dos jogadores. O talento individual dos jogadores do Porto é muito superior à equipa do Basileia. Eu penso que esse fator poderá ser determinante e o Futebol do Porto quererá ter a tendência para criar essas situações de 1 contra 1, onde é superior. E poderá ser essa a chave da eliminatória. Portanto, o Futebol do Porto vai encontrar uma equipa muito bem organizada, que se costuma jogar num 3-5-2, terá que ter cuidados a nível da transição defensiva, muito cuidado a nível das bolas paradas e, sobretudo, criar condições para que haja situações de 1 contra 1, mesmo em transição ofensiva, um pouco como fez no jogo fora com o Shakhtar, para ter essa capacidade de desequilíbrio, porque frente a frente os jogadores do Futebol do Porto são superiores. Poderá o Futebol Clube do Porto vencer? Não sabemos, é um jogo às duas mãos. Nestes jogos a performance fora de casa sempre influencia muito depois como vamos receber o adversário em nossa casa. Sim, mas eu penso que o Futebol Clube do Porto quererá pelo menos não perder o jogo em Basileia. Eu penso que o Futebol Clube
no meu prognóstico, não deverá perder o jogo em Basileia e depois arrumar a eliminatória aqui. Agora não pode ir numa perspectiva de que é claramente superior, é ter cuidado com as cautelas que eu enunciei há pouco, e muitas outras, certamente, que estarão a ser trabalhadas e perceber que em condições normais que é superior ao Basileia. Muito bem. Depois então do rescaldo e também da antevisão e depois também da Liga dos Campeões e Liga Europa, fazemos agora aqui o destaque para o Belenenses Penafiel, da última jornada, com 10 portugueses no 11 titular. Sim, é um motivo de grande regozijo. O Belenenses ficou com 10 jogadores portugueses no seu 11 titular, só mesmo o Tiquito, defesa esquerda, que era francês. É algo que nos devemos regozijar. O Futebol do Porto, em 2004, no tempo do José Mourinho, entrou na final contra o Mónaco com 9 jogadores portugueses. Portanto, é sinal que se faz um grande trabalho também na formação portuguesa. O Belenenses recrutou muitos jogadores naquela zona da Extremadura e naquela zona de Lisboa, foi buscar jogadores das camadas jovens, das suas próprias camadas jovens, das camadas jovens do Vitória de Setúbal, aproveitando também. É também aqui um reflexo da aposta na formação, como tu há pouco dizias. É um pouco um Atlético Bilbao mais flexível, se me permites a expressão, e é esse o caminho. Há muito talento em Portugal e falta arriscar, e como o Belenenses tem feito, o Guimarães também tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, e o próprio Penafiel, também com uma equipa muito bem organizada, com uma equipa que, apesar de não estar em posições cimeiras, mas que revela princípios identitários muito interessantes, e também essa aposta nos jogadores portugueses, que eu acho que tem que ser feita. São 2 exemplos paradigmáticos, mais o Belenenses pelo seu 6º lugar, pela forma como trabalha, pela forma como sabe recrutar os seus jogadores, não entra em exorbitâncias, e de facto é um exemplo que temos que reconhecer. E cada vez mais também, acreditas que terá que haver uma maior aposta nos jovens portugueses e na formação? Eu respondo a essa questão de duas maneiras. Para já temos que olhar para as outras modalidades, e há um grande desequilíbrio em termos de praticantes de futebol no desporto português em comparação com os praticantes das outras modalidades. Eu penso que não se perdia nada em capitalizar algum desse excedente que existe em atletas para outras modalidades. Mas isso não é uma resposta muito concreta à tua questão. Indo mais concretamente à tua questão, penso que o jogador português devidamente é um jogador tradicionalmente talentoso, é um jogador com boas referências, há muitos bons técnicos em Portugal, mesmo a nível das camadas jovens. Trabalha-se muito bem em termos de organização, por vezes com falta de infraestruturas. Os clubes sabem fazer esse trabalho, aposta muito bem nesse sentido, e o jogador português está muito bem valorizado, e é uma pena que muitas vezes tenham que ir para o Chipre, para a Bulgária, para a Roménia para se valorizarem. Portanto, se fizer uma aposta aqui, tomando um pouco esses exemplos desses clubes que mencionámos há pouco, penso que poderá ser mais rentável do ponto de vista económico para os clubes, e mais rentável até para a própria competição e para o próprio futebol português, que é isso que todos desejamos. Terminamos agora com Mário Rondon. Mário Rondon, que marcou um hat-trick em Arouca. É um jogador que chegou a Portugal, penso que para o Ponta Solense, depois foi ganhando alguns créditos na Madeira, nessa equipa da Madeira, depois que subiu para o Passos de Ferreira, onde aí sim foi trabalhado pelo Rui Vitória. O Mário Rondon, nessa altura, se bem me recordo, era um extremo com algum potencial. O Rui Vitória puxou para a zona de ponta de lança, e ele aí começou a marcar muitos golos no Passos de Ferreira, que despertaram o interesse do Nacional. Apesar de ser um jogador que eu não reconheço-lhe qualidades, obviamente, mas não reconheço tanta qualidade para ele jogar a um nível superior, mas seja como for, a este nível é um jogador bastante útil, é um jogador com faro de golo, é um jogador que sabe posicionar e que tem dado muitos pontos ao Nacional. E é um jogador que já está aqui há muitos anos, portanto também já é mais português do que venezuelano. Muito bem. Gil, voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito também para desejar um bom carnaval. Voltamos a ver-nos para a semana. Precisamente então, terça-feira é dia de carnaval. A DECO comprou 16 artigos de carnaval em lojas e hipermercados de Lisboa e concluiu que metade apresentava perigo para as crianças por arder facilmente. A compra foi feita nas 2 últimas semanas de janeiro em lojas da especialidade e em grandes superfícies comerciais da capital, escolhidos aleatoriamente, como referiu Teresa Belchior à Alusa, técnica da DECO, responsável pelo estudo
hoje divulgado. Segundo a técnica, 8 dos artigos, fatos, máscaras, plumas e barbas, eram facilmente inflamáveis, ardiam ao fim de alguns segundos quando colocados perto do fogo, com as chamas a propagarem-se a uma velocidade acima do permitido por lei. Teresa Belchior adiantou que os adereços analisados tinham também lacunas em termos de rotulagem, com uma indicação errada de este produto não é um brinquedo, apesar do tamanho do artigo ser adequado para menores. A DECO indicou que vai expor o assunto à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, exigindo a aplicação de sanções às empresas que contribuem para a exposição das crianças a perigos acrescidos. A Associação anunciou que irá disponibilizar um formulário na internet para a denúncia de brinquedos perigosos. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos, tornando-se moderados nas regiões norte e centro. A partir da tarde, queda de neve acima de 1000 e 1200 metros, subindo gradualmente a cota para 1400, 1600 metros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 8 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa, a mínima será de 9 graus e a máxima de 15. E em Faro, a mínima será de 9 graus e a máxima de 17. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.